Esta breve apresentação pretende auxiliá-los a compreender como a escola britânica lida com casos de Covid e o que os senhores podem fazer para nos ajudar. Os protocolos da escola, ratificados por 2 médicos brasileiros, uma pediatra e um infectologista, refletem a necessidade de adotarmos medidas rigorosas que sejam eficazes para nos proteger de transmissão dentro da escola. Notem que estas definições, simplificadas para esta apresentação, nos auxiliam a determinar a linha de atuação a ser adotada. Um caso confirmado ocorre quando a Covid-19 foi diagnosticada, o que pode ocorrer através de sintomas, com ou sem a realização de PCR. Um contato próximo se dá quando alguém esteve em contato de menos de 1 metro com uma pessoa infectada por um período de pelo menos 15 minutos. Um caso suspeito ocorre quando uma pessoa está apresentando sintomas, ainda que não se tenha um diagnóstico. Esta parte será detalhada mais à frente. Um caso descartado ocorre quando um médico descartou o Covid-19 como causa dos sintomas. Um caso suspeito precisará ser descartado antes do retorno do aluno à escola. Em se tratando de caso positivo para Covid, a pessoa precisará se afastar por 10 dias a partir da data do início dos sintomas ou do PCR, o que se der antes. Em se tratando de caso positivo assintomático, a data do PCR será o marco para a contagem desses 10 dias. Notem que um caso positivo de Covid-19 é considerado infeccioso, transmissível, durante todo este período. O diagrama ilustra como realizamos o cálculo da data de retorno de um aluno com caso positivo de Covid. Os casos de contatos próximos iniciam um período de 14 dias de quarentena a partir da data do último contato com a pessoa infectada. Em ambiente domiciliar, no qual não seja possível evitar o contato próximo contínuo, a contagem do afastamento do contato próximo será iniciada após os 10 dias de afastamento do caso positivo. 10 dias mais 14 dias. Isso ocorre porque um caso positivo de Covid-19 é considerado infeccioso, transmissível, durante estes 10 dias. O diagrama ilustra que o período de quarentena se inicia após o período de afastamento do caso positivo. Um caso suspeito ocorre quando os sintomas indicam que a Covid pode ser a causa da doença. Casos suspeitos se baseiam na identificação de um dos sintomas principais ou, pelo menos, 2 dos sintomas indicados na lista de sintomas. A nossa abordagem de gerenciamento de casos de Covid é baseada em sintomas e não simplesmente em testagens. Quando estamos diante de um caso suspeito, é importante que o aluno não compareça à escola até que a Covid-19 tenha sido descartada por um médico. Este descarte deve ser feito por escrito e não se resume a um resultado de PCR. De toda forma, diante de um caso suspeito, o aluno não pode retornar até que a escola tenha definido uma data para este retorno. Os senhores podem nos ajudar da seguinte maneira: consulte o imã de geladeira. Informe a escola sobre quaisquer casos em seu domicílio. Não envie sua criança à escola caso ela apresente sintomas. Procure orientação médica. E, em caso de afastamento por Covid-19, não envie sua criança de volta à escola até que tenha recebido confirmação da escola para fazê-lo. Agradecemos a sua cooperação para manter toda a nossa comunidade escolar segura.